Olá, nós estamos em Escatologia em tempos de crise. Nós estamos no texto de Mateus capítulo 25. E enquanto você procura Mateus 25, vamos dar uma introdução rápida. Nós estamos numa série de parábolas onde Jesus vai criar uma transição entre a sua vinda e o juízo final, para mostrar a sequência dos fatos e demonstrar para que Jesus voltará. Qual o fim do retorno de Jesus? Tá bom, o fim do retorno de Jesus é o começo do verdadeiro fim de todas as coisas, uma grande verdade. Mas a antessala de todo esse fim é o juízo final. E Jesus vai criar essa transição entre a sua vinda e o juízo final. Toda esta série de mensagens está aqui no meu canal do YouTube sob o nome Escatologia em Tempos de Crise. Se você ainda não escutou as mensagens anteriores, após esta você pode dar uma lida uma checada na playlist e ouvir todas as mensagens. E se ainda não se inscreveu, a oportunidade de fazer isso agora. E assim ter atualizações de todas as mensagens, pregações e devocionais. Achou Mateus 25? Então vamos fazer leitura a partir do verso 14. Eu vou fazer a leitura devagar para ter um entendimento um pouco maior. Então mantenha sua Bíblia, Mateus 25, vamos ir lendo e vou ir explicando aos poucos essa parábola, ok? No verso 14 até o verso 15 vai falar o seguinte: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu de viagem. A parábola dos talentos é parecida à parábola das minas de Lucas, porém apresenta algumas diferenças. Eu não vou entrar nesses detalhes das diferenças hoje. Vamos deixar a parábola de Lucas para as pregações da Pibibicas. Essa é outra série de mensagens, está na playlist do meu canal. Mas o que é um talento? Um talento não é um talento como nós pensamos hoje, que é uma capacidade, uma habilidade natural. Na verdade, isso vem desta parábola. Mas o talento era uma medida de peso, era uma quantia de valor, era usado como uma moeda, que era o equivalente a 6.000 denários, ou 6.000 dias de trabalho. Se alguém ajuntasse diariamente, durante os 365 dias do ano, um denário, demoraria 16 anos e meio, aproximadamente, para obter essa quantia. Então imagine tamanho valor do denário. E tem uns que receberam, um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E vemos nessa parábola que esse homem que se ausentou do país é o próprio Senhor. E na sua ascensão, Paulo fala que Jesus deu dons aos homens. Em Efésios capítulo 4, ele fala isso, não? Subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o que significa ele subiu, sino que também desceu às partes baixas da terra, falando da sepultura, Efésios 4, a partir do verso 7. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E quais são os dons? Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Essa lista não é absoluta, é uma lista em Efésios, em Romanos capítulo 12 tem outros, em 1 Coríntios também tem outros. Quer dizer, os dons de Cristo, os talentos que a Bíblia vai mostrar, é aquilo que Deus nos concedeu pela sua soberania, de acordo com a graça de Cristo e de acordo com a nossa capacidade para fazer as coisas. Vejam, a entrega dos talentos não obedeceu ao desejo de cada servo, obedeceu à vontade do próprio Senhor. Então é Deus quem dá, na sua graça e soberania, aquilo que Ele sabe que nós conseguimos fazer. Quem recebeu 5 não quer dizer que era melhor do que aquele que recebeu 2 ou 1. Simplesmente é a mostra que ele poderia administrar seus recursos, assim como aquele que recebeu 2, que recebeu 1. Porque isso não era algo que pertencia ao servo. Era um recurso do seu senhor. O servo tinha a obrigação de administrá-lo, de multiplicá-lo e de devolver não somente o resultado, mas todo o dinheiro inteiro ao seu senhor.
Não bastava simplesmente falar assim, eu tenho 5 talentos, eu usei um e multipliquei 4. Os 5 talentos pertenciam ao seu Senhor. Tudo que nós temos, a Bíblia fala, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Tiago fala isso. E nós devemos lembrar muito bem isso, porque quando nós temos recebido de Deus algo da sua mão, é justamente para que nós possamos administrar esses recursos. Como? Vamos para o verso 16 ao verso 18, quando fala assim, o que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2, mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A atitude dos 2 primeiros servos foi de prontidão, foi de agilidade, eles foram rápidos na hora de usar os recursos. Veja como fala daquele que recebeu 5, ele foi negociá-los imediatamente, ele não perdeu tempo. Por quê? Porque ele queria obter um maior lucro. Para quem? Para ele? Não, o lucro era para o seu senhor. Não foi uma questão de deixar no banco, não foi uma questão de usar uma coisa especulativa. Ele usou o recurso de tal maneira que fosse multiplicado. Assim foi aquele que recebeu 2. Não se aproveitaram disso. Por quê? Porque o dom de Deus não é para o nosso benefício, é para os outros. A vida cristã é uma vida que se doa, que se entrega. Tudo o que nós temos recebido da parte do Senhor é para a multiplicação da graça, é para que outros também possam participar dessa maravilha que Deus tem nos dado. Por isso é que a Bíblia em Romanos 12 vai falar que aquele que ensina, então que o faça com liberalidade, aquele que administra, que o faça bem. Pedro fala que aquele que ensina, que o faça segundo a palavra de Deus. Então há um desejo na Bíblia de fazer a coisa certa, da maneira certa, de tal maneira que Deus seja glorificado. Prontidão, formação, aperfeiçoamento, faz parte do coração daquele que quer servir ao Senhor com fidelidade. Não basta simplesmente ter um talento natural, é necessário a multiplicação desse talento, o fortalecimento desse talento para a glória do Senhor. Foi o que fizeram aqueles homens. Eles usaram os recursos que receberam do Senhor e o multiplicaram para entregar ao Senhor não somente o talento, mas também o benefício. E mesmo que possamos ter uma vida de sucesso pelo dom que Deus nos deu, devemos lembrar que tudo o que temos vem dele e devemos glorificá-lo em tudo. Agora, o servo que recebeu um talento, ele não fez aquilo de no pain, no gain, não? Sem dor não há ganho. Ele pensou na coisa mais fácil, o jeito mais simples, que era não perder. Ele pensou em não perder. Então, o que foi o melhor? Guardar o dinheiro, esperar que o Senhor voltasse e que ele recebesse o dinheiro completo, sem perda, mas também sem ganho. Ele preferiu escondê-lo. E nós podemos pensar o porquê, e múltiplas perguntas podem vir nas nossas cabeças. Será que ele se sentiu despreparado? Se for assim, por que não pediu ajuda? Se ele tivesse colocado esse dinheiro no banco, ou pelo menos juro de poupança poderia ter recebido. Alguma razão. Ou ele ficou naquela espera de eu vou agir no tempo certo. O problema é que o tempo certo nunca aparece. O detalhe é que ele conhecia seu Senhor. Ou pelo menos tinha uma ideia de quem era seu Senhor. E esse entendimento de quem era seu Senhor o fechou. Medo é comum. Medo de usar e fracassar é comum. Moisés teve medo e manifestou isso a Deus na sarça. Jeremias colocou como desculpa a sua idade. Isaías falou que era um homem pecador, morando no meio de um povo pecador. Mas todos eles receberam uma afirmação não fundamentados em quem eles eram, mas fundamentados no Deus que tinham o chamado. Eles então se afirmam no ser de Deus e a segurança da presença de Deus nas suas vidas. É isso que nós devemos fazer. Nós temos recebido do Senhor dons, talentos, habilidades para a multiplicação da multiforme graça de Deus, para a multiplicação do Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida no todo, no integral, de todas as formas. E nós temos medo de usá-lo para a glória de Deus. Nos sentimos despreparados, nos sentimos sem tempo, achamos que vai chegar uma hora certa para fazê-lo,
ou podemos sentir de uma maneira assim, diminuídos por causa daqueles que têm grandes dons. Entenda, não é uma questão de grandeza, é uma questão de oportunidades. Deus dá a cada um a oportunidade de servi-lo, mesmo que seja num espaço pequeno, num espaço maior. Isso não depende de nós. Aquelas pessoas que falam de sonhos de grandeza, para alcançar grandes coisas para Deus, achando que aquele que colocar as suas ambições de uma maneira grande obterá grandes benefícios, não entende o significado desta parábola. Muitas pessoas são chamadas a servir em lugares pequenos, escondidos, onde ninguém vê nem percebe, pessoas que sempre vão andar por baixo da história, ninguém vai perceber. É interessante uma frase de Russell Shedd que fala que os heróis são vistos por todos, mas os santos são conhecidos somente no céu. Quantas pessoas trabalham em lugares afastados? Aqueles que trabalham nas comunidades ribeirinhas, aqueles que trabalham entre os quilombolas, por exemplo, ou aqueles que trabalham dentro de uma tribo, lá no meio do fim do mundo, onde quase ninguém sabe onde eles estão, não tem internet, não tem nada, mas estão ali servindo fielmente ao Senhor. Eles não vão receber grandezas, eles não vão receber honras, eles não vão fazer milionários por isso, nem vão escrever livros que se tornarão num best-seller, nem nada assim, mas a vida deles, a fidelidade para eles, não é a glória deste mundo, é a glória de Cristo. E assim, para aquele que Deus coloca em palcos altos, em lugares onde todo mundo pode ver, não importa o lugar, seja grande, seja médio, seja menor, o importante é a fidelidade. Aquele que recebeu 5, fez com fidelidade. Aquele que recebeu 2, fez com fidelidade. Mas aquele que recebeu 1, o esconde. E nós não podemos negligenciar o dom de Deus que está em nós. Paulo fala para Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, de domínio próprio. E por isso é que ele fala, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e de mim. Participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Por que fala isso? Porque no verso anterior, 2 Timóteo capítulo 1, e vamos para o verso 6, fala, lembra-te que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Despertar o dom de Deus. É uma labor nossa. Deus nos deu os dons, mas nós devemos despertá-los. Nós devemos lutar para que isso seja uma realidade patente na vida dos outros e, ao mesmo tempo, que eles sejam cada vez melhores. Mesmice, entrar num momento de não querer aprender mais, não faz parte da vida de um servo de Deus. Nós vivemos num estado de aprendizado contínuo para aprimorar nossos dons para que a glória de Cristo se torne maior. O verso 19 fala que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Para quê? Para acertar contas com eles. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, Paulo fala que é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem ou seja mal. Então, esse é o momento chave. O Senhor volta. Para quê? O que significa a volta de Cristo para nós? É o momento da alegria? Ele é. É o momento de regozijo? Ele é. É o momento de exultação porque nossos problemas passaram? Ele é. Mas também é um momento de prestação de contas. E nós prestaremos contas a Deus daquilo que nós temos recebido da sua mão, das nossas responsabilidades, daquilo que nós tivemos. Como será o juízo final? Verso 20. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Ele reconhece que os talentos não são dele, são do Senhor. Aqui estão mais 5 que ganhei. Entrega tudo. Lembramos dos 24 anciãos que prostram suas coroas perante do Senhor. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 do que ganhei. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor.
E ali nós temos que pensar no preparo de todas as áreas. Esta parábola guarda uma relação com a parábola do servo infiel, que guarda uma relação também com a parábola das 10 virgens, porque fala do serviço. As 10 virgens falam do preparo interior. A parábola do servo infiel e a parábola dos talentos fala da nossa disposição que nasce desse interior nosso. Quando nós estamos com o coração do Senhor, quando a nossa vida está sob o senhorio de Cristo, servir é um privilégio. E os dons que Deus tem nos dado, nós queremos aprimorá-los para a glória de Cristo. E é isso que acontece. As 3 parábolas vão falar da iminência da vinda do Senhor e a prestação de contas. E mostra que todos compareceremos, todos seremos julgados, todos teremos a nossa sentença dada pelo próprio Senhor Jesus. E esta parábola, mais uma vez, é uma parábola que mostra que nem sempre quem está na igreja local é crente. Os fiéis multiplicam os seus dons. A graça de Deus transborda para os outros. E o amor de Deus nos motiva. Paulo fala isso, que o que nos motiva é o amor de Cristo. Por quê? Para aqueles que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Por esse amor nós vivemos para a glória de Cristo e nós não teremos medo do juízo final, porque nesse dia nós falaremos para o Senhor, recebemos isto e nós multiplicamos isto. Por nós, não. Por causa daquilo que foi nos entregue, por causa da graça de Cristo, por causa do poder do Espírito, no final toda a glória e toda a honra lhe pertencerá ao Senhor. Servir com alegria na multiplicação dos nossos dons glorifica Cristo. E isso que nós devemos procurar, a glória de Cristo. Que Deus seja glorificado, quer seja na nossa vida, quer seja na nossa morte. E a recompensa do Senhor nos será dada no céu. A participar da alegria do Senhor. Veja como que o Senhor fala. Sobre pouco fostes fiel, sobre muito te porei. Mas entra na alegria do Senhor. O muito é a alegria de Cristo. Participar dessa alegria e fidelidade que começa no pouco. Quando servimos a Deus no pouco. E que aumenta gradativamente até a eternidade. Quando nós chegarmos na eternidade, a nossa alegria será completa. E servir a Deus é um motivo de grande alegria. E o infiel? O infiel falou assim: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Ele somente entregou aquilo que tinha recebido no Senhor. O coração dele não esteve ligado ao Senhor. Muito pelo contrário, ele entendeu o Senhor através do medo. Ele entendeu o temor de Deus através do medo, assim como as pessoas enxergam Deus muitas vezes. E o Senhor lhe responde: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. O caráter do Senhor mostra que ele virá sem misericórdia para aquele que agiu fora do seu coração. Não haverá alegria para aquele que não serviu a Deus. Não haverá alegria para aquele cujo coração não está em sintonia com o Senhor. Devemos cuidar nosso coração. O medo não pode nos dominar. Nós não podemos agir pelo medo do castigo ou pelo medo de qualquer outra coisa. Se a nossa motivação é o medo, João fala que nós não temos sido ainda aperfeiçoados no amor. O ingrato terá o choro e o ranger de dentes como recompensa. Ele estará fora do inferno. Por isso que o verso 29, a conclusão da parábola é: todo aquele que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. O choro e o ranger de dentes será o seu lugar. Fidelidade é recompensada. Infidelidade será condenada. Por quem? Pelo próprio Senhor que nos salvou. O juízo final mostrará isso. É o que vem a seguir. É a próxima mensagem. E nossa atitude de hoje define nosso amanhã. Como está nosso coração? Nós estamos servindo a Deus por alegria ou por temor? Nós temos
recebido o amor de Deus ou nós ainda temos uma ideia de Deus, de um Deus alheio, um Deus afastado, de um Deus que não se importa? Ou o nosso coração tenta se justificar com essa ideia? Se Deus se deu por inteiro, e Ele deu tudo o que tinha, se entregou por inteiro, por que nós entregamos a Deus migalhas? Nós temos que aprender, e neste tempo nós devemos lembrar, que dar o coração, dar a vida por Jesus, envolve tudo, o todo que nós temos. E mesmo estando muito ocupados, atarefados e com a agenda cheia, o tempo para Deus não aparece, nós criamos. Crie oportunidades. Abra, porque se o reino de Deus não é a sua prioridade, possivelmente o seu coração não estiver nas coisas do Senhor. E se isso acontecer, é bom fazer uma análise se o nosso coração realmente está sintonizado com Deus, o senhorio de Cristo está, se realmente não somos filhos de Deus. O chamado de Deus sempre será o arrependimento para aqueles que se afastam das obras de Deus, para aqueles que negligenciam o chamado de Deus. O arrependimento é o chamado. É isso que nós devemos fazer. E para aquele que é fiel, mantenha-se firme e constante, crescendo na obra do Senhor, porque o trabalho no Senhor nunca será em vão. Pai, muito obrigado nesta noite. Obrigado pela tua graça. Concede-nos um coração que sirva o Senhor com alegria. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em Tempos de Crise. Na próxima mensagem, o juízo final.